que é a fala do presidente Lula em relação a uma cobrança que tem feito Cláudio Castro para envio de forças de segurança ou até mesmo uma tentativa de intervenção nas forças ali do Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que intervenção pode não ocorrer, mas um reforço das forças de segurança, sim. Vamos dar uma olhada. Ontem eu tive uma longa conversa com o Flávio Dino, hoje eu vou ter uma longa conversa com o ministro da Defesa, Zé Múcio, e nós vamos ver como que a gente pode entrar e participar ajudando. Nós não queremos pirotecnia. Nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro como já foi feito e que não resultou em nada. Nós não queremos tirar a autoridade do governador. Nós não queremos tirar a autoridade do prefeito. O que nós queremos é compartilhar com eles, trabalhar junto com eles uma saída. Algo parecido disse o ministro Flávio Dino. Vamos ver. Nós não podemos e não vamos substituir o papel do governo do Estado do Rio de Janeiro em respeito à Constituição, à autonomia federativa. Mas nós estamos apoiando. E a diretriz do presidente Lula é aumentar esse apoio, quem sabe até uma decisão nos próximos dias, com a participação das Forças Armadas para nos ajudar nesse trabalho complementar àquilo que as forças policiais do Estado têm que fazer. Luiz Felipe Dávila, eu vi que você fez uma cara de crítica ali. Você entende que o governo federal erra ao não fazer algum tipo de intervenção no Rio de Janeiro, como já fez lá no passado? Não, pode fazer intervenção, não vai resolver nada. Porque precisa ter uma política nacional de combate ao crime organizado. E nós acabamos de discutir algumas propostas. Não é isso que vai resolver a questão do crime organizado. Isso atenua. Isso é, na verdade, uma aspirina, entendeu? É o Tilenol, mas não resolve o problema. Tem que resolver o problema estrutural. Esse governo sequer consegue entender a relação entre causa e efeito. O que é a causa do crime no Brasil? Isso aqui é efeito, entendeu? Então, assim, cadê a política pública? E ambas as declarações, tanto o presidente da República quanto o ministro da Justiça e Segurança, não tem nada de proposta concreta. Por isso que aqui no programa nós estamos aqui incentivando o governo a ter uma agenda mínima e dando a ele, já que não tem uma proposta, uma sugestão de pelo menos 3 medidas que são basilares, elementares para se começar uma política de combate ao crime organizado. Segre, a agenda pontual não vai resolver o problema. Não me parece que vai resolver o problema porque é um problema de política de Estado, ou a falta de política de Estado. A falta de segurança é uma questão já recorrente, não somente no Rio de Janeiro, tem muitas cidades assim, mas em particular no Rio de Janeiro, é uma questão que já vem da época em que foram expulsos os narcotraficantes que não vão conseguir um trabalho nem buscar uma Bolsa Família. Eles vão migrar com a sua bandidagem para outro lugar. Aí relaxou um pouco mais no Rio de Janeiro, voltou todo mundo. E agora com alguns impedimentos e algumas limitações para que a Polícia Federal e as autoridades possam ingressar em diferentes comunidades para que possam combater o que elas têm que fazer, né? Combater o narcotráfico. E agora, na falta de política de Estado, sempre quem paga é o cidadão. Mesmo que não tem nada a ver com isso, que não interfere, não participa, mas é que paga a conta. Que foi, Dávila? Não, o que eu estou dizendo é que o narcotráfico, gente, não é só traficante de droga. Ele já está entrando nos negócios legais, já está bancando bolsa de estudo para formar mais advogado, colocar gente no Ministério Público, eleger parlamentar. A gente não está entendendo a gravidade que é essa questão do crime organizado no Brasil. Isso aí não é mais briga de traficante só ir no morro para distribuir droga. A coisa está impregnada na sociedade. Ou nós levamos a sério a isso, e como eu acabei de dar aqui a estatística de um país que há 40 anos o número de homicídios cresce, ou nós vamos ser engolidos pelo crime organizado, como outros estados já foram na América Latina. O caso, por exemplo, da Colômbia, o caso do Peru, o caso do México. Fala, Piperno. Não, eu vou concordar com muita coisa do que o Dávila disse, as 3 propostas, inclusive, que a gente até, inclusive, discutiu aqui. Mas, vejam, até o governo fala em medidas pontuais que, ok, eu acho que são importantes, mandar lá a aeronáutica para aeroporto, mandar a marinha para porto, mas isso é pontual, isso é para consumo rápido aí, depois esquece e volta tudo ao normal. Então, veja, não adianta também intervenção no Estado, porque já mandaram o Braga Neto da vida e, lixo, não aconteceu nada. Esse tipo de gente, porque não adianta mandar esse tipo de gente lá para tentar resolver, porque a questão também não é só mandar o João ou o Zé, é questão de se fazer algo maior, estrutural. Eu hoje, por exemplo, andei procurando um monte de coisa de arquivo, publiquei em Twitter, Facebook, por exemplo,
para mostrar como é estrutural isso. 32 anos atrás, o Moreira Franco recebeu os bicheiros, a cúpula do bicho, no Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, e comparou aquele momento àquela homenagem que a rainha Elizabeth fez aos Beatles. Está lá, eu publiquei, está lá no Twitter com os recortes do Jornal do Brasil da época. Então não adianta, é assim, essa complacência com gente do crime. E veja, o crime está, por exemplo, no Exército também. Falamos ontem das armas que foram roubadas do Exército aqui em São Paulo e que foram encontrados, por exemplo, com bandidos do Rio de Janeiro, com bandidos aqui de São Paulo, dos 250 quilos de cocaína que apreenderam com policiais do Rio de Janeiro outro dia. Então, veja, o problema ele já se espalhou de tal forma, há uma metástase na sociedade brasileira. O crime organizado, ele já permeia, ele já penetrou todos os segmentos da sociedade brasileira. É muito mais sério do que a gente imagina. É uma situação bastante complexa, passa por soluções multifatoriais, questão da inteligência que o Dávila frisa tanto, tem também agora, concordo contigo, Piperno, questões minoritárias, mas elas são expressivas dentro de corrupção da polícia, mas algo que eu acho primordial, e talvez aí, se fosse para começar por algo, é que o bandido tenha certeza da impunidade nesse país. A justiça não funciona. Vide agora uma decisão do próprio Supremo que abrandou penas para traficantes. O próprio André do Rep, numa decisão de um ex-ministro do Supremo, foi solto e ainda teve os seus bens devolvidos. Então, é uma justiça, de uma maneira geral, é uma justiça que é muito complacente, entre aspas, com a bandidagem. Eu quero até trazer também uma manifestação que foi feita pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vamos acompanhar. As operações seguem firmes. A nossa meta é a prisão. Tem que ressaltar aqui o nosso nível de tecnologia hoje, de investimento em tecnologia, investigação, em preparo. Fizemos 5 dias de operação na Maré. Só um dia teve um óbito. Então, que às vezes as coisas passam e a gente esquece, né? Então, fizemos 5 dias seguidos de operação na Maré, quase não teve tiro, teve um óbito em 5 dias. Então, mostra que a polícia está no caminho certo, sim. Governador do Rio de Janeiro destacando aí o uso de inteligência no combate ao crime organizado lá no Rio de Janeiro. E aí, no dia que faz uma operação, 35 ônibus são queimados, barricadas são montadas, criminosos atuam ali nas avenidas, inclusive com a possibilidade de fazer isso para que o chefe da milícia pudesse, inclusive, escapar daquela região. Luiz Felipe Dávila. É o oposto que Israel está fazendo com os Hamas, né? Primeiro, toda a inteligência, bombardeia, antes de entrar, tem todo um trabalho preventivo, não é assim. É o que eu estou dizendo, essa história de não ter uma política nacional de segurança pública deixa os governadores reféns, e é isso, e já está tomando todo lugar. E eu digo mais uma coisa, porque daqui a pouco eles vão começar a descobrir onde é que essas pessoas vão se passar isentas. Então, coloca muita gente na política, viu, Alan Gani? Vamos fazer uma bancada agora, a bancada do narcotráfico, porque aí, sabe o que acontece? Tem fórum privilegiado. Então tem que acabar com o fórum privilegiado, é outra coisa vergonhosa. Tem que aprender a aprovar a prisão em segunda instância. O Brasil precisa acabar com essa rede da impunidade, de justiça especial para determinadas categorias. A lei tem que ser igual para todos. Esse é um princípio da democracia que no Brasil não vale. Segre. A gente vê e observa com frustração, diria eu, né, por parte de quem assiste o programa, declarações como a do governador, porque deveriam ser todas preventivas. Não, nós vamos fazer tal coisa. Depois que a bomba explodiu, depois que o ônibus foi incendiado, depois que alguém morreu, depois que foi colocado em risco a educação das crianças. Então, deveria funcionar ao contrário e deveria ter também responsabilidade em termos de indicadores que melhorem a educação, a segurança. Senão a gente vive de político em político que promete um monte de coisas na campanha, depois não cumpre absolutamente nada. E o que acontece? Nada. Então, é uma situação entendível, mas
deveria ser justificado ao contrário. Cadê a inteligência que tantas vezes o Dávila menciona, de prevenção, de se antecipar, se não estamos sempre correndo atrás da mangueira para apagar o incêndio, em lugar de evitar que o incêndio aconteça? Piperno, quer acrescentar algo? Só uma coisa, desde sempre, aqui no Brasil, principalmente lá no Rio de Janeiro, a literatura, o teatro, o cinema, eles vão atrás dessa história do crime, né? Para construir as suas obras. Então, 60 anos atrás, Nelson Pereira dos Santos lançou lá o Boca de Ouro, Bicheiro, um criminoso, que era glamourizado lá por muita gente. Falei há pouco aqui do Moreira Franco, que levou os bicheiros e comparou a condecoração dos Beatles, porque eles também eram socialmente muito bem aceitos e eram contraventores que depois acabaram se ligando a outros segmentos do crime. Eu falei aqui do deputado que acabou romantizando os milicianos, aliás, um ano depois do lançamento do Tropa de Elite e um ano depois daquela CPI das milícias lá no Rio, como se isso também fosse normal. Ou seja, vai ficando e vai ficando. E a esquerda também romantiza, né? Então, dizendo que traficante tem consciência social, que pode subir lá o morro. A esquerda não está... A esquerda romantiza. Por exemplo, tanto é que o filme Tropa de Elite 1 mostrou isso de maneira muito bem. Deputado da extrema-direita condecorou lá o miliciano Adriano. E a esquerda também vive passando pano para bandidagem, dizer, que eles são vítimas da sociedade. Ou seja, eles são cúmplices da bandidagem. Eles são vítimas da sociedade, eles fazem trabalho social. Eu concordo com Concorda você. contigo? Concordo com você que pode ter um diagnóstico errado aí. Dizer sempre que eles são vítimas... É errado. Não, mas é uma romantização. Agora, romantizar o miliciano é muito diferente. Mas também, eles passar têm a mão na cabecinha social. Até aquela famosa cena que mostra isso lá. Não, o traficante tem consciência social. A concordância discordando, né? Ele, concordo com você e já lança a discordância logo depois.